No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a temperança número 14 do tarô dentro do contexto de arcano pessoal. Se você não sabe o que é arcano pessoal, dá uma corridinha lá no meu vídeo onde eu explico certinho o que é, como funciona, para que serve, de onde vem, por onde vive e também como descobrir o seu arcano pessoal. E você pode fazer os seus cálculos e entender melhor, tá? Mas se você já conhece, já fez seus cálculos e teve o número 14, temos aqui a temperança e hoje nós vamos entender um pouquinho mais dela. Para quem não me conhece, sou o Renan Omote. Um dia eu acerto meu dedo aqui, acho que por aqui, né? Isso. Sou tarólogo, tá? E segue lá no Instagram, junta lá com nós. Que no Instagram que o bicho pega, tá, gente? No YouTube dou as caras de vez em quando, mas no Instagram o negócio fica muito mais legal, muito mais próximo ali. Enfim, gente, estava aqui meditando um pouquinho sobre a temperança, né, para ver o que eu iria falar sobre essa carta dentro do contexto do arcano pessoal. E é uma carta que, a princípio, né, passa uma sensação positiva, mas tem tanta gente que odeia a temperança que é um negócio de louco, gente. Por quê? Porque é uma carta que muitas vezes vem jogar água no chope dos outros, sabe? A pessoa tá toda animada com o negócio e tal. Sai a temperança, fala, vai com calma, vai devagar, vai demorar. Mas aí dá aquele cansaço, aquele desgaste, né? Mas enfim, como todo arcano tem seus pontos positivos e negativos, e nós vamos ver um pouquinho deles agora, tá? Lembrando que os pontos positivos é algo que você deve olhar, exaltar, reforçar, focar, e os pontos negativos você tem que repensar, trabalhar, revisar, certo? É claro que esse vídeo serve não só para quem tem a temperança como arcano pessoal, mas para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa carta, ou que conhece alguém que tem temperança, quer estudar um pouquinho mais de tarô, enfim. E é isso. Se você quer conhecer esse arcano aqui mais profundamente e os outros também, tem um cursinho de R$19 aqui na descrição, tá? Se você achar interessante dar esse passo aí no tarô, fica o convite para você. Agora vamos lá, gente. Temperança. Qual que é os pontos positivos? Eu vou começar pela palavra que é mais comumente usada quando diz sobre a temperança, que é a palavra paciência, tá? A temperança ela é muito calma, ela é muito lenta, então ela exige muita paciência, né? Quando a gente pensa na temperança, a gente pensa numa pessoa que tem a temperança como arcano pessoal, uma pessoa extremamente paciente, sabe? Você pode falar o que for para a pessoa, ela vai parar, respirar, pensar para te responder. É uma pessoa também que está sempre ponderando as coisas, está sempre analisando certinho antes de decidir, então não decide no impulso, não decide no calor do momento, tá? É uma pessoa moderada. Ela bebe? Bebe 2 latinhas. Sabe? Ela, vamos fazer tal coisa? Vamos, agora já tá bom, já não quero mais, já tá, beleza, já deu o que tinha que dar. Não é aquela pessoa que vai num parque de diversões e vai nos brinquedos mais malucos assim, sabe? Que dão mais medo. Ela vai lá, brinca um pouquinho tá bom, já tá tudo certo. Vai comer, mas não come em exagero. Come um pouquinho, não, tá bom, já tá tudo certo. Então é sempre assim, sempre nessa leveza, nessa moderação mesmo, né? Parcimônia é uma palavra muito conhecida também em relação à temperança, que é justamente isso que eu falei, né? Você vai beber, mas beber com parcimônia, né? Um pouquinho só, não vai passar dos limites, sempre olhando para esses limites o tempo todo. E geralmente é uma pessoa que traz uma vibe muito pacífica, uma pessoa que a própria presença dela, a própria energia dela, a aura que ela possui, traz uma energia de paz, uma energia de conforto, de acolhimento, de aconchego, sabe? Essa é a energia natural da pessoa de temperança, tá? Um outro ponto muito interessante é o equilíbrio interno ou o autocontrole, que são questões, inclusive, que nós já vimos lá no Arcano da Força também, que fala muito sobre isso. A justiça também tem um pouquinho disso também, né? Dessa questão de a justiça e a temperança são parecidos porque eles estão sempre balanceando as coisas, né? Mas no caso da temperança, ela tá buscando esse equilíbrio interno constantemente. Ela está buscando o contrapeso das suas próprias ações. Acontece tal coisa lá de fora, opa, peraí, como é que eu posso ajustar isso? Então tá sempre aqui, ó, como na própria imagem aqui, ó, ela está, né, com as 2 taças aqui, né? Ela tá sempre deixando as coisas mornas, assim, sabe? Tá sempre. É como se fosse aquela mãe que vai fazer um leite quente pro filho e tá jogando numa taça para outra, uma caneca para outra para esfriar um pouquinho. Por quê? Porque quente demais é muito intenso. É preciso amornar as coisas, diminuir a temperatura, tá? Isso é muito a cara da temperança, tá? Então ela vai fazer isso internamente também. Ela vai ser uma pessoa que tem muito controle de si mesma. Não é aquela pessoa que perde as estribeiras, não é igual a morte que a gente viu no vídeo anterior,
que ela surta, né? Que ela é o fim e tal, e tudo muito intenso, tudo explosivo para a morte. A temperança é o contrário disso. Ela sempre pensa antes, pondera, analisa, reflete, internaliza, vai buscando o caminho do meio. Tem muito essa questão aí. Um outro ponto muito importante, mas muito importante mesmo da temperança, é uma pessoa que tem muita facilidade para integrar luz e sombra dentro de si. Não é uma pessoa. Algumas pessoas confundem a temperança com a estrela, porque a estrela também é um pouquinho parecida, né? A temperança tem um pé na água, um pé na terra, a estrela também tem algumas semelhanças ali. Tem pessoas que confundem, né? Mas um dos pontos mais importantes talvez seja esse. A estrela é muito sobre luz, né? Agora a temperança, ela integra luz e sombra. Ela está olhando para os dois lados. Então é alguém que reconhece os próprios defeitos, é alguém que tem coragem de olhar para aquilo que está escondido, assim, para aquilo que está aquelas características que a gente não gosta de ver em nós mesmos. Ela busca olhar, reconhecer e vai integrando tudo isso, fazendo um trabalho interno muito bonito, né? Talvez por conta disso também, um último ponto positivo bem legal é que as pessoas que têm a temperança como arcano pessoal geralmente são pessoas curadoras. Podem ser médiums de cura, podem ser terapeutas, psicólogos, por exemplo, ou pessoas que trabalham com qualquer tipo de atendimento, reiki, sei lá, sabe? Porque elas têm muito essa questão de curar o outro, sabe? Tanto curar a si mesmo, ou seja, essa integração de luz e sombra vem nesse sentido, essa ponderação toda, como também levar isso para outras pessoas. Então, muitas vezes são pessoas que têm essa missão de curar, de trazer uma cura para as pessoas, né? Ou para os animais, enfim. Mas, como eu gosto de dizer, nem tudo são flores. Na verdade, até são, mas as flores também têm seus espinhos, né? Então, vamos ver o lado negativo também. Para começar, o clássico da temperança, a preguicinha, a procrastinação. São pessoas que, por manter essa aura toda pacífica, sabe? Vamos com calma, vamos com paciência, vamos devagar. Às vezes fica demais. Então, a pessoa que às vezes vai procrastinando, ela é uma pessoa lenta, sabe? Uma pessoa lenta, uma pessoa muito passiva, sabe? As coisas acontecem, ela não vai lá e reage, não vai lá e enfrenta. Ela fica lá na dela, vai devagarzinho, vai amenizando. Eu lembro de uma situação, gente, eu não vou citar nomes, né, mas duas pessoas muito próximas de mim. Uma era muito acelerada e a outra muito lenta. Então uma falava, perguntava e a outra, é assim, né? E a outra pessoa falava, vai, desembucha, fala logo, né? Porque ela toda acelerada, falando rápido, e a outra falando lentinho, devagarzinho, né? Então era uma roda da fortuna com uma temperança ali, na verdade, né? Se comunicando. Mas é isso, sabe, gente? A temperança, ele traz essa questão mesmo de ter o tempo dele, sabe? É uma pessoa que tá no seu tempo, assim. E você deve conhecer pessoas assim, tá? Talvez tenha uma temperança como marcando pessoal. Você vai conversar e o cara tá de boa, mas é no tempo dele, sabe? Devagarzinho, ele vai, sabe? Sintonizando com a ideia, devagarzinho. Enfim, é isso. Pode ter essa lentidão, pode ter uma procrastinação, pode ter uma preguicinha de fazer as coisas, sabe? Ó, tem que fazer tal trabalho. Não, calma, vamos com calma. Não, não tem calma. Tem meta para bater, tem isso, tem aquilo. Ô, cara, paciência, vamos pegar devagar. Eu vou fazer, mas ó, não vou passar dos meus limites, eu vou moderando, trabalho um pouquinho, descanso um pouquinho. Então, é esse perfil, tá? A temperança. Um outro ponto negativo é a fuga do confronto. Uma pessoa de temperança, quando ele vê que tem que se posicionar, que tem que agir ali como um sete de paus, sabe? Tem que defender seu ponto de vista, defender suas ideias, assumir, assim, pegar a espada e falar, agora eu vou pra guerra, eu vou fazer acontecer, eu vou me impor, eu vou falar. Ele olha e fala, deixa, sabe? Eu tô com preguiça agora não. Então ela pode fugir de confronto. Mesmo quando o confronto for importante, for praticamente inevitável, a temperança vai... É uma busca tão grande pela paz que às vezes, acaba sendo uma fuga do confronto, acaba sendo uma passividade extrema diante da vida. Então, às vezes, quando você tem um problema e você é um arcano pessoal temperança, você não resolve o problema, você foge do problema. Olha que isso daí cutuca a ferida de muita gente, hein? Nossa, tem que fazer aquilo. Não, você começa a ignorar, você começa a deixar de lado. O problema tá lá, só que você começa a fugir devagarzinho desse problema. Isso se torna dois problemas. Você continua com o problema de antes e ganha mais um ainda, tá? Então, cuidado com isso, tá? A fuga do confronto é clássico, assim, da temperança. Uma outra questão também muito complicada aqui é a negação de emoções intensas. Por quê? Porque ela quer estabilidade, ela quer paz no coração dela. Então, tem momentos que a gente precisa dessa paz.
Mas tem momentos que são mais acelerados, tem momentos que é aquela adrenalina toda. E a temperança não gosta de adrenalina. Não gosta. Então, para manter essa paz, ela foge de emoções intensas, ela foge de situações que podem ser intensas emocionalmente, ou às vezes, quando acontece, ela nega as próprias emoções para manter essa paz. Então, não é aquela pessoa que você vai ver perdidamente apaixonada, por exemplo. É uma pessoa que você vai ver que tá gostando e tal, mas tá namorando, tá tudo, vai casar, mas não quer se entregar totalmente, não quer se sentir apaixonado. É uma música do Legião Urbana que fala sobre isso, que eu lembrei agora, né? Longe do meu lado. Enfim, a história da música é bem diferente, mas ele fala assim que ele sofreu com uma paixão e tal, e fala assim: eu quero ter alguém do meu lado, quero viver com alguém, ser feliz, ser respeitado, mas não quero estar apaixonado. Me entenda, não quero estar apaixonado. É triste a música, na verdade, né? Fica a recomendação pra você, tá? É bem triste a música, longe do meu lado. Mas é isso, a temperança ela bloqueia esses sentimentos muito grandes porque ela não quer, ela quer a paz. Não é nem porque é medo de sofrer, não é nem tanto isso. É que ela quer manter as coisas sob controle dentro do campo emocional dela. Então a gente tem aquele ditado que diz: quanto mais alto o voo, maior a queda. A temperança opta por voar abaixo. Eu considero isso um defeito. Se eu voar abaixo, você vai ter mais segurança. Se você caiu, não machuca tanto, mas tá ali. Mas aí você vai viver sua vida inteira sem ter a vista lá de cima. Então é complicado, ele prefere a paz. Ele às vezes é um conformista. Ah, a situação é essa, tá bom. Ele não faz nada para mudar. Ele não vai lá e enfrenta essa realidade, não corre atrás dos sonhos, porque não, tá bom assim, estamos levando e tudo mais. Então, se você voa alto, você se esborracha quando você cai, não é verdade? É, mas pelo menos você voa alto, você viu uma vista que poucas pessoas viram, bora voar alto de novo, bora se esborrachar de novo, deixa apanhar, deixa bater, mas vai viver. A temperança não, tá voando baixinho, mantendo ali a paz das coisas, tá bom? E por último, às vezes também, né, a temperança é uma pessoa muito indecisa. Porque é tanta busca por equilíbrio, ele quer sempre sentir o caminho do meio que às vezes não sabe por onde seguir. Até porque, gente, convenhamos, para que a gente siga o caminho do meio, para que a gente entenda o caminho do equilíbrio, a gente tem que ir de um extremo para o outro. Você tem que ir o extremo de um lado, o extremo do outro, para você saber qual que é esse ponto de equilíbrio, esse caminho do meio. E a temperança não vai, ela tá voando só baixinho, então como é que ela vai saber? Então muitas vezes ela fica buscando o caminho do meio, o caminho de mais equilíbrio, mais tranquilo e tal, e não vai achar porque ela não tem as devidas métricas, tá? Então pode se tornar também uma pessoa bem indecisa. E outra coisa, né? Essa questão de fugir de confronto, essa questão de ter muita passividade diante da vida, pode também interferir nessa questão da indecisão. Ou seja, ela não decide para não ter que assumir as consequências daquilo, para não ter que fazer grandes movimentos. Então ela fica ali naquela procrastinação em relação à decisão, tá? Como eu gosto de dizer, às vezes é importante refletir. Só que não usa o seu tempo de reflexão como uma desculpa para postergar aquilo que no fundo você já sabe que tem que fazer, tá? Atenção, anota essa daí, hein? Bom, meus queridos, é isso. Tudo que eu falei sobre a temperança no vídeo de hoje tá falando dentro do contexto aqui do arcano pessoal, tá? Para quem tem o número 14 como arcano pessoal. Se você quer conhecer mais dessa carta de maneira geral, assim, para sua vida, e também sobre todos os arcanos do tarô, tem um curso de R$19 aqui na descrição, tá? Um curso bem tranquilo, bem levinho, bem rapidinho, mas muito legal, muito profundo e com presentão ali no final do curso, que é basicamente um retorno de 5 vezes o valor do curso que você vai ter. Então, fica a sugestão para você. Eu acho que é um primeiro passo muito importante para quem quer se jogar aqui no mundo do tarô. Beleza? Não esquece daquele like no vídeo para dar aquele apoio, a inscrição no canal e um comentário aqui embaixo, nem que seja um emoji, um obrigado, alguma coisa, já me ajuda demais. Eu aceito de coração todo tipo de engajamento que vocês me dão. Certinho? Gratidão pela companhia e até o próximo vídeo. Fui!